Em novembro de 1876, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, foi levada a julgamento Ana Rosa Viana Ribeiro. Ela foi acusada de torturar e matar uma criança escrava de 8 anos. É o tema do nosso vídeo hoje aqui no canal. Fica aqui comigo e vamos até lá. Olá, tudo bem? Eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal. Sou historiador, sou pesquisador. Se você é novo aqui, convido você a conhecer o canal, se inscrever e compartilhar, para você sempre ficar por dentro do que eu estou postando e também ser avisado quando eu estiver fazendo as minhas lives. Toda semana eu entrevisto um historiador aqui sobre algum tema sobre a história do Brasil, história mundial, tá bom? Então, desde já deixo o convite. Pessoal, eu iniciei essa série aqui no canal de crimes históricos devido ao pedido dos seguidores, né? Após a visita que eu fiz ao Museu do Crime. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o crime da Fera de Macabu. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o crime da Baronesa de Grajaú, como ficou muito conhecido. Esse crime ele marcou muito a sociedade maranhense na época, porque foi um crime contra uma criança escrava, né? Pra gente entender um pouquinho sobre esse processo, eu tenho que contar um pouco a história para vocês, tá? Segundo consta nos processos, a constatação do crime foi da seguinte forma. Numa manhã, Ana Ribeiro determinou que o corpo da criança fosse colocado dentro de um caixão lacrado. Chegando nas proximidades do cemitério, chamou muita atenção, porque não era permitido você sepultar uma pessoa antes do pôr do sol. E lá na localidade próxima do cemitério tinha uma mulher, uma negra liberta, que exigiu que o caixão fosse aberto. Essa mulher se chamava Geminiana. E quando o caixão foi aberto, era o seu filho. O filho, a criança que estava morta era filho de Geminiana. Geminiana, ela era escrava de um outro senhor, ela tinha os dois filhos, Inocêncio e Jacinto. Geminiana foi comprada por um outro senhor e os dois meninos, Jacinto e Inocêncio, foi comprado por Ana em presente aos seus filhos, né? Seus dois filhos que ela tinha. Só para explicar por que os dois filhos estavam separados da mãe. Quando foi constatado que era seu filho, o subdelegado determinou que fosse feito um laudo pericial. E ali foi constatado que a criança foi torturada até seu óbito. Segundo os processos, pessoal, é muito triste você ler os processos, porque você vai encontrar contusões, queimaduras, cicatrizes de castigos com cordas e chicotes. A criança provavelmente sofreu diversas hemorragias cerebrais e também muitos ferimentos nas regiões íntimas da criança. Então você observa que essa criança sofreu muito para morrer. E um fato também que foi constatado que o irmão dele, que era o Jacinto, havia morrido há um mês antes e foi sepultado das mesmas formas na tentativa que foi frustrada, né? Que descobriram o Inocêncio. Com a constatação desse crime, a Ana ela foi denunciada pelo promotor de justiça da época e levada a julgamento. É um fato muito interessante porque com todas as acusações que tinha contra ela e todo o histórico, porque ela tinha um histórico já de tortura e também de castigos severos que ela destinava aos seus escravos. Então, teve um caso muito famoso de uma escrava que ela determinou que todos os dentes da escrava fossem retirados porque a escrava sorriu para o seu marido. E também tinha uma ordem do seu marido, que era o Carlos Ribeiro, que era um grande fazendeiro. A Ana ela morava na cidade, num palacete, e o Carlos morava na fazenda. E o Carlos determinou ao subdelegado da época que qualquer escravo que fugisse da casa que Ana morava, esses escravos deveriam ser enviados à fazenda que ele estava para encobrir, né, as práticas da esposa. Então você observa que ela já tinha um histórico de agressão e tortura aos seus escravos. Com todo esse histórico e o crime constatado, Ana Ribeiro foi inocentada. Segundo os processos da época e depoimentos, boa parte das testemunhas foram coagidas, que ocasionou na absolvição de Ana. Mesmo com todas as provas, você observa com todo o poder econômico que ela teve, político, ela conseguiu ser absolvida de um crime horroroso que foi esse. Uma questão muito interessante que a gente tem que abordar, porque aconteceu, podemos assim dizer, haviam vários objetivos por trás na questão desse crime também. O Maranhão, ele era na época um estado muito importante, porque ele era o estado que tinha maior fornecimento de mão de obra escrava para as regiões da cafeicultura, principalmente logo após o fim do tráfico negreiro. Então, o estado do Maranhão se tornou um grande fornecedor de mão de obra escrava para a região
região aqui centro-sul. E era a terceira província com a maior quantitativo de escravos, né, no Império do Brasil. É muito interessante também a gente falar o seguinte, que é você analisar após o julgamento. O esposo da Ana Ribeiro, o Carlos Ribeiro, se tornou em 1878 presidente da província do Maranhão. Não só uma vez, como 6 vezes ele foi presidente da província. Isso se explica por que da absolvição dela, o poder econômico e político que eles tinham na época, que ocasionou na sua absolvição. E quando o marido dela assume o poder no estado do Maranhão, ele determina a demissão de 32 funcionários públicos, entre eles o promotor de justiça, que fez a acusação contra a Ana e tentou de todas as formas sua condenação, e o subdelegado de justiça, que determinou que fosse feito o laudo pericial do corpo do escravo Inocêncio. Aí você me pergunta, qual foi o fim de Ana e qual foi o fim de Geminiana, a mãe desses escravos? Sobre Ana, pouco se sabe sobre ela. Geminiana, infelizmente, além de ter sido escrava, ter perdido ser separada dos seus filhos, depois sofrer com a perda dos seus filhos, ela foi condenada a 5 anos de prisão por ter agredido uma escrava. É o que nós sabemos sobre a Geminiana, infelizmente. O esposo de Ana Ribeiro se tornou o barão de Grajaú em 1884. O promotor de justiça Celso Magalhães, que foi o que fez a acusação contra Ana, 1 ano depois, com a ascensão do marido de Ana, né, o Carlos Ribeiro, ele perdeu seu emprego, tentou sobreviver de outras formas, mas ele acabou morrendo de tuberculose. Também a gente observa o seguinte, que esse crime também envolveu disputas políticas, porque o promotor de justiça fazia parte do Partido Conservador e o Carlos Ribeiro era líder do Partido Liberal e foi presidente da província por muitos anos. Um fato muito interessante é que esse processo, esse crime entrou no esquecimento, ficou 100 anos esquecido. Até que por volta dos anos de 1975, esse processo foi encontrado por um pesquisador. E com quem estava o processo original? Estava com José Sarney, que foi presidente do Brasil e senador da República. Ele era funcionário há muitos anos atrás do Tribunal de Justiça e muitos processos estavam sendo jogados fora. E ele guardou esse processo. Olha só que coincidência. Hoje esse processo está à disposição, você pode acessar. Tipo assim, é triste você ler o processo e constatar que essa pessoa foi inocentada com todas as provas que existiam contra ela. Outra questão muito interessante que eu queria abordar aqui para vocês é citar os diversos livros que têm produzido sobre esse assunto. Tem o processo que está à disposição, que culminou num livro que está à disposição. Tem o livro Ventre Livres, que eu aconselho a leitura, porque ele trabalha uma outra temática sobre a questão da família e da maternidade e a vida dessas crianças nesse período de 1871 a 1888. Por quê? Como se deu após a lei do ventre livre, que significava o quê? Que a partir daquele momento todas as crianças nasceriam livres. E como foi essa questão? E o autor, dentro do livro, ele trabalha sobre o crime da baronesa de Grajaú, analisando a história de vida de Geminiana e seus filhos e a luta dessa mulher pela justiça, pela morte dos seus filhos. Outro livro que eu queria indicar para vocês aqui também é o Justiça Infame, do Yuri Costa. Ele fala também um pouquinho sobre essa questão do crime da baronesa de Grajaú. Para nós terminarmos, eu gostaria de falar o seguinte: qual foi o destino desses personagens envolvidos neste processo? Sobre Ana pouco se sabe. O marido dela se tornou presidente da província do Maranhão diversas vezes e em 1884 recebeu o título de Barão de Grajaú, que inclusive hoje é uma cidade no Maranhão. Então ficaram famosos como Barão e Baronesa de Grajaú. Geminiana, infelizmente, além de perder, ser escrava, depois ser separada dos seus filhos com a compra, né, e venda deles, depois presenciar e ver a morte dos seus filhos, ela acaba sendo condenada a 5 anos de prisão por ter agredido uma escrava. Bom, pessoal, esse foi o tema do nosso vídeo hoje. Na internet tem muita coisa, aconselho vocês a ler o processo. Isso aqui é um resumo do crime da baronesa de Grajaú. Um abraço!